Olá! Começa agora o nosso encontro semanal. Nesta edição, você assiste uma entrevista com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. Você também vai conhecer um pouco mais sobre São Filipe e São Tiago. Vamos conhecer agora mais um projeto apoiado pelo Fundo Nacional de Solidariedade. O projeto Transformando Vidas, do Regional Noroeste, em Cruzeiro do Sul, no Acre. Sou responsável técnico pelo projeto Transformando Vidas. Esse projeto teve um financiamento todo especial do Fundo Nacional de Solidariedade e o objetivo principal desse projeto é profissionalizar mulheres nos cursos de manicure e pedicure. Assistimos diretamente 14 pessoas e indiretamente muito mais da paróquia São José, aqui no município de Rodrigues Alves, no interior de nossa diocese. Esse curso é de fundamental importância porque vai servir para muita gente como um meio de emprego, de renda, e para mim veio como num bom momento porque ele vai servir muito para complementar o meu salário. Já tenho um trabalho, mas ele vai complementar ainda mais, porque nas minhas horas vagas eu vou poder estar trabalhando, vou poder estar colocando em prática tudo aquilo que eu aprendi. Foi uma experiência incrível, as meninas se deram muito bem com o conteúdo, se saíram muito bem, desejo muita sorte para elas. O curso foi maravilhoso, agradeço de coração a toda a equipe, foi incrível e hoje vai ser a entrega do nosso certificado e o sentimento de hoje é gratidão, agradeço a todos. Bom, eu fiquei muito feliz pela oportunidade, estou muito grata, primeiramente a Deus e segundo a toda a equipe do projeto, que trouxe essa oportunidade tão sonhada para cá, pela primeira vez. Nós queremos agradecer ao Fundo Nacional de Solidariedade pelo apoio na realização das atividades e queremos convidar você também para fazer a sua doação para o Fundo Nacional de Solidariedade, pois a sua doação alcança e transforma vidas. Quero agradecer ao Fundo Nacional de Solidariedade, que nos ajudou através de um projeto de manicure e pedicure realizado aqui na nossa paróquia. Alcançou 14 pessoas que agora podem, depois da realização do curso, ter uma renda extra para a sua família e também ajudar aqui na beleza, na estética e no bem-estar das pessoas aqui no município. Muito obrigado e colabore com o Fundo Nacional de Solidariedade. São Filipe e São Tiago se conheceram porque faziam parte dos 12, que Jesus chamava de apóstolos, ou seja, os discípulos mais próximos dele. Padre Rodrigo de Castro nos conta um pouco mais sobre a história dos dois santos. São Filipe e São Tiago muito nos ajuda a entender o que nós estamos celebrando nesses tempos de ressurreição. São dos primeiros dos apóstolos. São Filipe é aquele que disse claramente a alegria de ver o Senhor, a grande graça de compreender quem é Deus. São Tiago, conhecido também como irmão de Jesus, ou seja, da família de Jesus, foi grande testemunha da ressurreição. Que nós possamos ter esse desejo de ver o Cristo ressuscitado, de ver as coisas maravilhosas de Deus, de celebrar as maravilhas do Senhor e ter a grande certeza de compreendermos como Deus se faz presente na nossa vida e na nossa história.
que São Filipe e São Tiago, os apóstolos de Jesus, nos ajude a entender tudo que nós estamos celebrando e vivendo nesses tempos de hoje. A grande graça de ter um Deus tão próximo, a grande graça de ter um Deus tão presente na nossa vida, a grande graça de sentir a presença de Deus. Queremos ver Jesus. Agora você fica por dentro dos acontecimentos em nossa arquidiocese, na Igreja do Brasil e também no mundo, no nosso Giro da Semana. Dia 25 de maio acontece o Totus Tus, maior evento mariano do Centro-Oeste no Goiânia Arena. Povo Santo de Deus, é com grande alegria que eu digo para vocês que quem vai estar conosco no Totus Tus é a imagem peregrina de Nossa Senhora de Lourdes. Ela vai sair daqui de Lourdes, na França, e vai chegar até cada um de nós em Goiânia, nos nossos corações. Vamos receber a imagem peregrina e contemplar a graça da cura do corpo, da alma e do espírito. Seja bem-vinda, Nossa Senhora de Lourdes. No dia 30 de abril, a CNBB publicou uma mensagem por ocasião ao 1º de maio, dirigida aos trabalhadores do campo e da cidade do país. O documento inspira-se na figura de São José Operário, na Palavra de Deus e na doutrina social da Igreja. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio de sua presidência, inspirada em São José Operário, iluminada pela Palavra de Deus e pela doutrina social da Igreja, se une às trabalhadoras e aos trabalhadores da cidade e do campo por ocasião da festa do 1º de maio. De fato, a reflexão da doutrina social da Igreja nasce do encontro dos cristãos católicos com as realidades desafiadoras do mundo do trabalho e com a Palavra de Deus. O Papa São João Paulo II, numa encíclica sobre o trabalho humano, nos adverte: o trabalho humano é uma chave, provavelmente a chave essencial de toda a questão social. Já na primeira página da Bíblia, Deus trabalha, figurativamente, Ele é o oleiro e o agricultor. O trabalho, nos ensina o Papa Francisco, é fundamental para a dignidade da pessoa humana. Prioridade cristã a partir de Jesus, trabalhador. Onde houver um trabalhador, ali estarão o interesse e o olhar de amor do Senhor e da Igreja. No Evangelho, o carpinteiro de Nazaré nos convida a continuar a obra criadora de Deus, pois o meu Pai trabalha até agora e também eu trabalho, diz Jesus. Trabalhar honestamente, usufruir do fruto do seu suor e compartilhar o excedente. Eis o ideal cristão, eis o significado do verdadeiro desenvolvimento.
Em tempos de desemprego e de precarização das relações de trabalho, o Papa Francisco nos convoca a um novo pacto social humano, um novo pacto social para o trabalho. Condições dignas de vida e de trabalho, a geração de emprego e renda, e principalmente para os jovens, e o respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, a superação da escravidão e de toda forma de exploração, são motivos de celebração e de contínuo cuidado. A CNBB, ciente desses desafios, com estima, solidariedade, gratidão às trabalhadoras e aos trabalhadores, suplica as bênçãos de Deus, pela intercessão de São José Operário e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, sobre cada um deles, mas especialmente sobre você e sua família. O vídeo do Papa, produzido pela sua rede mundial de oração, ajuda-nos a refletir sobre muitos aspectos da sua mensagem. A importância da vida comunitária, a oração, a dedicação ao testemunho do Evangelho, a proximidade à vida dos outros. Na sua intenção de oração deste mês, o Papa Francisco pede-nos que rezemos com ele pela formação dos religiosos, religiosas e seminaristas. Cada vocación es un diamante en bruto, que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Un buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre o una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente. Y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil. Porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio. E no próximo bloco você acompanha uma entrevista com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. O nosso intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta. Acompanhe agora uma entrevista com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. Ele esteve no Brasil e participou da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. A entrevista está sendo conduzida pelo padre Arnaldo Rodrigues, assessor de comunicação da CNBB. Grazie Eminenza per essere venuti aqui in questo incontro com Jaime. Como o senhor se encontra no Brasil? Como foi essa experiência entre os bispos brasileiros nesta 60ª Assembleia? Per rispondere in maniera molto sintetica dovrei dire bene. Mi trovo molto bene qui in Brasile. Questi giorni sono stati, li definirei giorni di grazia. Non nascondo che nel venire qui qualche timore c'era, evidentemente, incontrando una conferenza episcopale così numerosa, ecco, non conoscendo forse anche in maniera approfondita
la realtà sia del Brasile che della Chiesa in Brasile, anche se in segreteria di Stato si cerca, ecco, di avere una conoscenza abbastanza dettagliata di ogni singola realtà. Ma evidentemente tutto questo creava anche un certo timore, però devo dire che questo timore è sparito come la neve al sole, ecco, dopo i primi contatti, già con Don Jaime, che ho conosciuto anche durante il Sinodo, ma poi anche con tutto il resto dei vescovi, ecco, colpito soprattutto da una grande esperienza di fraternità e di accoglienza. Certo, la mia non conoscenza del portoghese mi ha impedito, diciamo, contatti forse più diretti, ecco, più immediati e con tutti, poi è difficile con tutti perché sono 400, ma al di là di quello, ecco, ho osservato davvero una grande accoglienza che mi ha messo profondamente a mio agio in tutti i sensi, nel senso sia umano, ma nel senso anche della fraternità sacerdotale, nel senso anche cristiano del termine. Quindi direi che alla fine il giudizio è molto positivo. Os temas centrais das meditações foram participação, comunhão e missão. São temas baseados nos discursos do Papa Francisco para o percurso sinodal. Como estes temas podem guiar a evangelização no Brasil? Sì, nelle meditazioni che ho fatto appunto ho cercato di riprendere molte delle tematiche e anche dei discorsi di Papa Francesco sopra questi temi, che sono, in fin dei conti, le indicazioni fondamentali, ecco, del cammino sinodale, no? E nello stesso tempo anche di collegarle ad alcune immagini bibliche che erano l'immagine della casa, del corpo, della casa e dell'albero, riprendendo anche i passi evangelici corrispondenti e alla fine dando anche alcune indicazioni. Evidentemente le indicazioni possono essere le più diverse, però non ho voluto concentrarmi tanto su indicazioni concrete. Ecco, poi ogni chiesa, ogni realtà deve cercare il suo cammino, la sua strada, la sua concretizzazione, ma indicare alcuni atteggiamenti di fondo che nascono da queste considerazioni. E per quanto riguarda la comunione, ecco, la stima reciproca, dobbiamo veramente stimarci l'un l'altro e solamente così potremo lavorare insieme per costruire la Chiesa e per annunciare il Vangelo. Poi, ecco, il secondo aspetto legato alla partecipazione è quello della creatività. Un po' quello che dice il Papa, no? Ecco, non restiamo fissati sulle cose che abbiamo sempre fatto, non diciamo si è fatto sempre così, ma cerchiamo, lo so, non è facile trovarle, non è facile anche perché viviamo in un mondo estremamente complesso, ecco, complicato, no? E quindi veramente ci vuole, ma noi confidiamo nello Spirito Santo e lo Spirito Santo è una realtà creativa. Ha saputo sempre, far sorgere nella Chiesa risposte adeguate alle necessità dei tempi. Per questo noi non lo dobbiamo mai dimenticare, ecco, perché dimenticare questo vuol dire vivere in una dimensione, diciamo, puramente orizzontale, senza questa dimensione di fede che deve caratterizzarci. Quindi questa creatività, no, che deve caratterizzarci. E poi appunto in riferimento all'ultimo tema, il tema della missione, la capacità di accogliere. Ecco, se la Chiesa diventa una casa accogliente, ecco, dove ognuno si sente a proprio agio, dove ognuno sente che i suoi dolori, le sue sofferenze, il suo vissuto, anche se è difficile, complicato, ma è accolto, ecco, può diventare veramente quella forza di attrazione, perché ricordiamo che Papa Francesco, seguendo Benedetto, dice che la Chiesa non evangelizza, non compie la sua missione per proselitismo, ma per attrazione. Ecco, se la Chiesa diventa una casa accogliente, può davvero attrarre a sé, come il grande albero di cui parla il Vangelo, che crescendo attrae tra i suoi rami gli uccelli per farvi il loro nido. Como o Senhor vê a Igreja
católica no Brasil. O que chama mais a atenção dessa igreja presente aqui no Brasil? E como nós podemos e colaboramos com a Igreja Católica Universal? Da quel poco che ho visto qui mi pare che si tratta di una chiesa molto viva. Ecco, io ho partecipato con grande piacere, per esempio, anche alle celebrazioni liturgiche, molto belle, ecco, veramente si sente una partecipazione e nello stesso tempo anche, come dire, un grande ordine, ecco, senza confusione, no? Ma come partecipazione. Forse questo caratterizza un po' anche il cattolicesimo dell'America Latina e del Brasile, avendo io un po' esperienza anche del Venezuela, ecco, e di altri, del Messico, ecco, mi trovo dentro questo modo di vivere la Chiesa e di vivere la liturgia. E da quanto ho potuto anche capire qui dalla prima sezione, adesso i vescovi lavoreranno per tutto il resto del tempo, ma ecco, una Chiesa veramente proiettata, ecco, sull'evangelizzazione, una Chiesa che non si richiude in se stessa, ecco, che non, quasi come dire, lecca le sue ferite, ecco, ma che vuole essere davvero, diciamo, una testimone e un'annunciatrice del Vangelo. Mi pare che questo, tanto è vero che in questa circostanza state elaborando anche le linee programmatiche dell'evangelizzazione. Ecco. E quindi credo che questa è l'impressione che si dà, una Chiesa davvero impegnata, ecco, nell'evangelizzare, nell'annunciare il Vangelo e nell'annunciare il Vangelo nello stesso tempo anche trasformando la realtà, no? Ecco, trasformando in senso evangelico la realtà, cioè un annuncio che incida veramente anche sulla società, incida veramente sulle sue strutture. Io credo che la Chiesa in Brasile, come la Chiesa un po' in tutta l'America Latina, può dare un grande contributo alla Chiesa universale, soprattutto nel senso un po' di questa freschezza della fede. Ecco, noi, soprattutto parlo dell'Europa, ecco, che è un po' invecchiata, no? Papa diceva l'Europa non è più madre ma è nonna. Ecco. E questo capita anche per la Chiesa a volte, no? Ecco, una Chiesa, nonostante il grande impegno ci sia anche da parte dei vescovi del clero, però una Chiesa che fa un po' fatica, ecco, a vivere. Voi potete darci questa giovinezza e questa freschezza, che credo sia la cosa fondamentale per riprendere con entusiasmo la nostra missione. Queremos pedir somente uma coisa, que o Senhor leve o nosso fraterno abraço ao Papa Francisco, dizer a ele da nossa unidade e a nossa oração com ele, e que o Senhor deixasse uma mensagem ao povo brasileiro sobre essa experiência, a Igreja no Brasil. Certamente mi farò interprete, ecco, di questi, come dire, saluti, ecco, e di questi atteggiamenti, sentimenti di devozione, di amore nei confronti del Papa. So che il popolo brasiliano ama il Papa, no? Ecco, uno dei grandi amori, ecco, dei cattolici in America Latina è proprio il Papa. E quindi lo vedrò lunedì, appunto, nell'udienza settimanale, e quindi sarà proprio l'occasione immediata per portargli il vostro saluto e i vostri sentimenti di vicinanza e di affetto e di comunione e di obbedienza. E al popolo brasiliano che cosa posso augurare? Ecco, che, riferendomi un po' alle parole di Don Jaime, che sappiano trovare vita, ecco, in Gesù Cristo, che sappiano trovare speranza in Gesù Cristo, che sappiano trovare futuro in Gesù Cristo. È Lui la nostra vita, è Lui la nostra speranza, è Lui il nostro futuro. Ma che lo sappiano trovare anche nella Chiesa, perché la Chiesa è, diciamo, lo strumento di cui il Signore stesso si serve per trasmettere questa vita, per trasmettere questa speranza e questo futuro. E che continuino a manifestarlo con quella gioia, ecco, e con quell'entusiasmo che ho potuto sperimentare anche in questi giorni. O nosso encontro vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima. Tchau!
Eu quero